Então, antes da gente começar a cirurgia guiada, a gente tem que entender uma coisa. Vamos lá, vamos dar aula sobre isso, tá? Falar sobre isso. Primeira coisa, a gente tem que entender que cirurgia guiada não significa isso. Eu vou acabar de agora com esse problema, tá? Não significa cirurgia sem corte. Cara, eu tô ouvindo a galera falando isso direto, é sem corte, é sem corte, é sem corte. Não tem essa história de sem corte, tá? Para de falar essa parada que a cirurgia é sem corte. Ela não é, ela tem corte. O mínimo que for, mas ela tem corte. Se você vai botar um implante de 2,9, você vai fazer um corte de 2,7, que é a última broca é de 2,7 milímetros. Tá? Ela existe um corte. O que a gente pode fazer, de repente, é uma cirurgia sem retalho. Tá? Mas sem corte ela não é cutless. Né? Ela pode ser flapless, mas assim, ela não é cutless, ela não é uma cirurgia sem corte. Tá? Se você não entende isso, você não entende. A gente precisa entender como é que isso funciona, tá? Não significa em nenhum momento, põe isso na sua cabeça, não tente achar que você vai fazer cirurgia guiada, falando assim, eu vou fazer cirurgia guiada porque é uma cirurgia sem corte. Não, você não vai fazer cirurgia guiada porque é uma cirurgia sem corte. Você vai fazer cirurgia guiada porque você quer um melhor posicionamento tridimensional dos seus implantes, tá? Então, por isso que você vai fazer cirurgia guiada, beleza? Ficou meio escuro hoje aqui, tá? O tempo não está ajudando. Vamos entender como é que funciona isso, tá? Então, não adianta vocês acharem que é dessa forma e não é. Então, não adianta você vender para o seu paciente que cirurgia guiada é sem corte, porque ela não é, tá? Ela sempre tem um corte, o mínimo que for central. E hoje a gente faz mais cirurgia guiada com retalhos, com cortes, dependendo da situação, principalmente quando a gente vai fazer manipulação de tecido, do que antes, tá? Eu vou mostrar para vocês aí alguns casos que a gente faz direto isso. Pelo menos um corte, pelo menos com um punch, tá? Vou explicar por que a gente utiliza isso. Tá? E não sou eu que estou falando isso, a gente tem vários estudos, né? Tem o professor Thomas Minkevicius, todo mundo já conhece aí do conceito de perda óssea zero, que ele fala muito bem sobre isso, tá? Sobre retalhos, essas coisas, tá? Tem o professor, o dentista Kyle Stanley, também dos Estados Unidos, também que fala bastante sobre essa questão que a cirurgia guiada, ela precisa ter que ter um mínimo de um retalho para, principalmente no momento da carga imediata, a gente ter uma melhor adaptação do nosso provisório em relação ao perfil de emergência, porque se não tem retalho, fica difícil, muitas vezes, a gente reembasar aquele provisório, mas eu vou falar isso aqui daqui para frente, tá? Então, cirurgia guiada não significa cirurgia sem corte. Se você não entende isso, você não entende cirurgia guiada. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade, tá? E vamos aos conceitos de cirurgia guiada. Tem vários conceitos de cirurgia guiada, mas o que eu mais gosto, e por incrível que pareça, fui eu que criei esse conceito, né? Eu defini esse conceito há muitos anos atrás. Muita gente usa, e é bem bacana isso, é bem legal. Na verdade, cirurgia guiada significa um melhor posicionamento do implante, né? Opa. Melhor posicionamento. Eita caramba. Melhor posicionamento do implante baseado ou embasado, né? Baseado no planejamento reverso, de tal forma, aí eu acrescentei mais. Então, melhor posicionamento tridimensional, peraí, tridimensional do implante baseado no planejamento reverso, tá? De tal forma que facilite a reabilitação protética. Toda vez que a gente faz cirurgia de implante, cara, Max, é bacana botar implante, enfim, eu concordo plenamente, tá bom? Que é bacana colocar implante, mas se a gente não pensar na reabilitação protética, nosso implante não fica bem posicionado. Todo mundo sabe que não é a prótese que encaixa no implante, né? Não é a prótese, não é a coroa, ou a prótese, digamos assim,
que encaixa no implante. É o implante que encaixa na prótese ou coroa. Sim. É assim que funciona. A gente aprendeu isso em implantodontia. Toda vez que a gente faz um implante, a gente sempre pensa na prótese, mas é a prótese que direciona o meu implante. Da mesma forma, então, que a cirurgia guiada, a gente faz um enceramento virtual, ou muitas vezes tem um dente que vai ser removido, que serve como referência protética, a gente posiciona aquele implante de tal forma que facilite a nossa reabilitação protética, que a gente devolva o que era do paciente, se no caso ele tem algum elemento que vai ser substituído, ou se vai ser perdido naquele momento para ser substituído, ou se ele não tem, você fez um planejamento reverso, e esse implante será bem posicionado através do planejamento reverso. Então, nunca é o implante, é a coroa que encaixa no implante, é sempre o implante que encaixa na prótese, tá? Dessa forma. Para o pessoal do Instagram que está entrando, estamos lá no YouTube, tá, gente? Eu vou acenar aqui que eu vou falando, porque a gente está dando... Eu vou dar uma aula de cirurgia guiada completa aqui. Não sei quanto tempo eu vou levar, não, mas vou dar uma aula completa. Então, a gente está começando pelos conceitos, que são alguns erros também, os conceitos, erros que as pessoas têm que entender. Então, não é a coroa. Então, entendendo, melhor posicionamento tridimensional do implante baseado no planejamento reverso de tal forma que facilite a minha reabilitação protética. Toda vez que a gente para fazer uma cirurgia, um paciente vem para fazer uma cirurgia de implante, a gente sempre pensa na coroa, o paciente sempre pensa na coroa, como vai ficar? Meu implante vai ficar bonito? Eu não estou nem aí se o implante vai ficar bonito, porque o implante é feio, é um parafuso, ele é feio, tá? Ele não é nem um pouco bonito, né? Uns são cinzas, outros são branquinhos, outros são dourados, né? Uns entram, né? Tem um formato de X, outro tem um formato... Eles são feios, o que é bonito é a prótese externa, né? O implante é feio, o componente é feio. É bonito para a gente que tira foto, mas para o paciente é horroroso, ele não quer saber se aquele implante vai... Opa. O parafuso ele não está nem querendo saber, quer saber se a coroa ficará bonita. Então a gente tem que sempre pensar no melhor posicionamento da coroa, né, para posicionar o implante corretamente. Seja ele cimentado ou parafusado, aí é de cada um, a filosofia de cada um. Tá bom? De cada um. Então vamos lá. Estamos indo. Erros que a gente não pode cometer. Vamos lá. Vou botar aqui. Cirurgia guiada não significa cirurgia sem corte. 2. Melhor posicionamento. 3. Coroa. Não é a coroa que encaixa. Não é a coroa que encaixa no implante, se o implante que encaixa na coroa. Vamos lá. Agora eu vou abrir aqui meu Keynote. Né? Bom, então vamos lá, vamos entender um pouco como é que funciona. Eu tenho aqui uma aulinha bem bacana sobre offset, né? Para a gente entender um pouco essa questão do offset novamente. Eu sei que as pessoas ainda têm dúvidas, os colegas têm muita dúvida em relação a isso, né? É impressionante. Eu não estou criticando isso, deixar claro que eu também tive muita dúvida de offset, e às vezes, vou ser sincero para vocês, às vezes eu estou planejando um caso, eu quero fazer uma variação de offset, coisa louca da minha cabeça, mas eu quero fazer uma variação do offset, e eu, de vez em quando, dou uma surtada no planejamento, que eu quero fazer uma pequena variação. Mas, por via de regra, né, o offset nada mais é do que a distância entre as plataformas. Plataformas de quê, Max? Distância entre as plataformas da anilha, superior da anilha, até a plataforma superior do implante, independente da plataforma que você vai utilizar. Toda vez que a gente vai trabalhar com cirurgia guiada, a primeira coisa que o centro de planejamento faz tem um enceramento, um enceramento diagnóstico, existe um elemento que vai ser removido, ele posiciona a plataforma do implante de acordo com a preferência de cada profissional. Né? Eu quero a preferência e o conhecimento, eu quero essa plataforma a nível ósseo, porque eu tenho muito tecido conjuntivo, eu não preciso descer muito essa plataforma infraóssea, ou eu quero essa plataforma 1 milímetro infraósseo, enfim. Primeira coisa é que ele posiciona essa plataforma do implante, para depois, né, o próprio software faz essa ligação entre a plataforma do implante até a plataforma da anilha. Nos softwares mais antigos, né, esse offset ele era engessado, o offset padrão.
Por que que era o offset engessado? Porque os sistemas de cirurgia guiada não possuíam, né, a flexibilidade que nós temos hoje de trabalhar com offsets alterados. Não existia isso, alguns anos atrás e até pouco, não alguns anos, até pouco tempo atrás não existia isso. Então sempre se trabalhava com offset padrão. Hoje a gente tem uma variação dos offsets, né, de acordo com cada empresa, porque eles entregaram, né, distribuíram as bibliotecas dentro dos softwares de tal forma que pudessem fazer essa alteração do offset. Mas antigamente não era, mas não impedia que a gente trabalhasse com variações de offset, era só entender um pouquinho. Então, offset significa uma compensação. Então, todas as ferramentas, elas possuem uma compensação de tamanho padrão, né? De tamanho padrão de 9 milímetros. Por que padrão? Porque se você tiver que fazer fresagem adicional com offset alterado, você vai ter que fazer fresagens alteradas, né, com compensadas, digamos assim, a mais para compensar aquela diferença de offset, tá? Então entenda isso, diferença entre plataforma superior da anilha e plataforma superior do implante, tá? Ah, eu estou vendo, Max, que tem gente que está falando aí, botando. Eu vou falar diretamente da empresa. Ah, H5, H6,5. Tá, isso é offset? Não, isso não é offset. Tá? Isso é simplesmente uma denominação da empresa, tá? Para diferenciar mesmo até das outras empresas. A empresa tem H9, H11, então H5, H6,5. Mas entenda que H5 e H6,5 de algumas empresas não obrigatoriamente o offset, o H5, H6,5 é uma nomenclatura. Na verdade, isso está baseado. Eu vou aumentar aqui, peraí, eu vou ter que aumentar essa imagem, vai ter jeito. Deixa eu abrir uma nova janela aqui. Eu vou ter que abrir essa imagem, não vai ter jeito. Hã? A gente está lá no YouTube, tá, gente? Dr. Maximilian é um curso que eu estou fazendo compartilhamento de tela. Se eu estou fazendo compartilhamento de tela, tem que aparecer lá no YouTube. Então, voltamos ao offset. Algumas empresas colocam dessa forma, então vamos entender aqui um pouco mais. Eu vou tentar aumentar ao máximo o nosso... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Eu vou tentar aumentar ao máximo a nossa imagem. Deixa eu ver. Bom, acho que aqui vai ficar melhor. Pronto, mais fácil. O offset, por padrão, né, a gente tem essa distância aqui, vamos aumentar bem um pouquinho aqui para a gente entender. Plataforma superior da anilha, né, e plataforma superior do implante. Isso é offset normal. Que normalmente é de 9 milímetros, que muitas empresas colocam isso para os seus usuários, que no final somos nós, tá? E nos softwares também offset. Bom, e muitas denominam H9, H11, de acordo com a filosofia da empresa. Outras empresas colocaram H5, H6,5. O que significa isso, Max? H5, H6,5. Normalmente, a anilha, a altura da anilha, essa aqui, ó, sleeve length, o comprimento da anilha, ela é de 4 milímetros. 4, tá? E se aqui é 4 e o comprimento total do offset é 9, essa diferença entre a plataforma inferior da anilha até a plataforma do implante é de 5 milímetros, né? 4 mais 5, 9. Por isso, algumas empresas colocaram como H5, tá? E com o offset padrão, ficou como H6,5. Isso não é o offset padrão, é apenas uma nomenclatura, perdão, offset alterado, isso é apenas uma nomenclatura, tá? Isso não é a medida do offset, não é 5 milímetros nem 6,5 milímetros. Deixar claro isso para vocês. Tá? Apesar da distância ser 5 milímetros, não quer dizer que o offset seja de 5 milímetros, tá? É apenas uma nomenclatura da empresa. O offset, por padrão, em todos os sistemas, ele é de 9 milímetros. Sempre. O que varia muito é que alguns sistemas já estão trabalhando com offset abaixo, de 7, né, ou de 8, e offset acima, ou de 10, ou de 11, de acordo com a padronização dos implantes de cada empresa. Beleza? Dessa forma. Então, não confundam isso, medida, tá, com a nomenclatura. Sempre pense, sempre põe na cabeça de vocês que o offset sempre é o padrão de 9 milímetros. Beleza? Vamos voltar. Né?
Vamos voltar a nossa aulinha aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente está aqui, né? Erros que a gente não pode cometer é não entender o offset 4.0. Não. Epa. Não entender o offset. E é fácil de entender o offset, gente. Eu vou digitar aqui para vocês entenderem. Offset nada mais é. Offset nada mais é do que a distância entre a plataforma superior do implante, independente da plataforma, até a plataforma da anilha. Isso é offset. Tá? Ah, Max, mas meu sistema não trabalha com anilha. Tudo bem, a plataforma superior do seu guia cirúrgico, onde teoricamente estaria a plataforma da anilha. Max, e o passador de fresa? Esquece o passador de fresa quando a gente for pensar em offset. Todo software planeja a sua cirurgia, planeja seu caso, todo software. Você vai planejar sempre pensando na anilha, nunca no passador de fresa. Todas as brocas estão compensadas, todas as ferramentas, pelo menos a única ferramenta, grava isso aí, grava, anota aí, tá? A única ferramenta do seu, perdão, vou repetir, a única ferramenta do seu kit cirúrgico que está compensada exatamente no offset é sua chave de implante. É a única ferramenta do seu kit. Todas as outras ferramentas, elas são compensadas com o offset mais a espessura do passador de fresa, tá? Se o seu kit usa passador de fresa. Se ele não usa passador de fresa, todas as ferramentas estão compensadas de acordo com o offset. Entenderam? Eu repito, se o pessoal no YouTube quer dizer que eu repito. Tá? No Instagram também. Só fala assim, repete aí, Max, que eu não entendi nada. Tá? Entenderam essa questão do offset? Você tem um kit com passador de fresa, que é a maioria que os nossos colegas utilizam. Tá? Um kit com passadores de fresa, com os tubos de fresa, com os guias de fresas, com os spoons. Tá? Se você olhar todas essas ferramentas, todas as ferramentas que obrigatoriamente a gente precisa utilizar junto com o passador de fresa, essa ferramenta ela tem uma compensação do offset mais a espessura do passador de fresa, que varia entre 1 a 2 milímetros, dependendo da empresa. Eu já trabalhei com espessuras de 1 e de 2. Max, eu preciso me preocupar com isso? Não, não precisa se preocupar com isso, tá? Porque a marcação, a indexação, agora vamos voltar aqui à nossa aula, a nossa indexação aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, muito bem. Aqui, ó. Tem tudo anotado, tá? Essa indexação de 7 milímetros, ela já está compensada, né? A soma entre o offset padrão, teoricamente, se você vai trabalhar com implante, mais os 2 milímetros, digamos assim, da espessura do passador de fresa. Então, esses 7 milímetros, na verdade, se a gente medir aqui, vou abaixar um cadinho, a gente medir esses 7 milímetros, deixa eu pegar uma forma aqui, vamos medir esses 7 milímetros aqui. Esses 7 milímetros, na verdade, ele não tem 7 milímetros numa broca convencional, numa broca de cirurgia guiada. Esses 7 milímetros, ele vai ter 7 milímetros, tá? A gente vai instalar um implante de 7 milímetros, mais 9 milímetros do offset padrão, isso dão 16 milímetros, mais 2 milímetros do passador de fresa, caso o seu passador de fresa tenha 2 milímetros, tá? Então, vamos pensar 18 milímetros. Esses 7 milímetros, na verdade, ele tem 18.
Por isso que muitas vezes a gente consegue fazer instalação de implantes utilizando brocas do kit convencional, porque a gente faz essa medida. Vamos instalar um implante de 10 milímetros. Se ele tem 10 milímetros, na verdade ele não tem 10 milímetros. Numa broca convencional ele tem 10 milímetros, uma broca do kit convencional. Mas do kit de cirurgia guiada ele tem 10 milímetros mais 9 mais 2. Ele tem 21 milímetros. Tá? Ou seja, se você pegar a sua broca de cirurgia guiada convencional, lá sua broquinha de cirurgia guiada, perdão, sua broca do kit convencional, se você medir ela tem 22 milímetros a ponta toda. Eu consigo instalar um implante então de 10 milímetros utilizando a broca convencional, até de 11, dependendo do sistema. Tá? Então, todas essas ferramentas, quer dizer, quase todas as ferramentas do seu kit de cirurgia guiada, elas possuem essa compensação, que é do offset mais a espessura do passador de fresa, que varia de sistema para sistema, tá? Entre 1 e 2 milímetros. Né? Hoje é mais comum trabalhar com 2 milímetros os kits que possuem passadores de fresa. Os kits que não possuem passadores de fresa, o próprio offset, essa compensação é exatamente o tamanho, o comprimento do offset. Tá? Exatamente lá. Beleza? Entenderam? Se não entenderam, e a única, diferente de um kit, de um kit de keyless, né, que a gente chama, né, o kit sem passador de fresa, porque a fresa, o offset sempre é o mesmo, né, perdão, o comprimento da ferramenta sempre vai ser o mesmo, porque a gente não trabalha com passadores de fresa. Tá? É claro que isso aí é assunto para outra aula, eu vou trabalhar, já dei essa aula de kits keyless, né, essa semana, bom, e a gente vai falar mais aí também durante a semana sobre isso. A única ferramenta, né, a única chave que você não tem essa compensação, pensando no passador de fresa, é a sua chave de implantes. Por quê? Porque a maioria dos sistemas, tá, gente? Na maioria dos sistemas não precisa disso. Alguns sistemas, tá? Alguns sistemas possuem, tá, um passador de fresa para fazer a instalação do implante, tá? Mas a maioria que a gente trabalha hoje no Brasil, a chave de implante é colocada diretamente na anilha, não precisa de passador de fresa. Alguns sistemas possuem um passador de fresa para implante. Por que possui? Porque alguns sistemas não trabalham com anilha. Então, teoricamente, para a gente não ter um contato do implante com o guia cirúrgico, que é de resina impressa ou fresada, eles desenvolveram um passador de fresa para que o nosso implante passasse por esse passador de fresa, tá? Então, assim, alguns sistemas, mas segue a mesma filosofia, né? Segue a mesma filosofia, tá bom? Então, dessa forma. Então, aqui a gente tem um passador de fresa, tá vendo? É a única ferramenta do seu kit que não vai ter essa diferença de compensação no comprimento. Ele já vai vir ou um passador de fresa com um offset padrão, nesse caso, ou um passador de fresa com um offset alterado. Alguns kits possuem passadores de fresa duplos, né? Um para offset padrão, outro para offset alterado. E outros kits possuem um passador de fresa com essa variação dentro do passador. Vamos aumentar aqui. Esse passador de fresa dessa empresa, ele é um passador de fresa bastante interessante, porque tem várias marcações que ele começa para você saber onde você vai instalar. Né? Ele começa com 6, 8, 10, né? Aqui já tem o offset padrão, aí vem 11, se você quiser descer mais um pouquinho, enfim, é bem interessante isso. Tá? Então, é a única ferramenta. O resto, todas as outras ferramentas, elas possuem uma diferença entre os passadores de fresa. Perdão, possuem uma diferença no comprimento devido à presença da anilha. Não entender, né? O offset é distância. Se você não entendeu isso, você não entende cirurgia guiada, de maneira alguma. Tá? E o nosso conceito hoje de cirurgia guiada, isso ainda gera uma dúvida em quem vai começar a cirurgia guiada, é principalmente na fresagem. Né? Quando a gente faz cirurgia convencional, por exemplo, tá, gente? A gente sempre pensa na plataforma do implante.
onde a gente vai posicionar a nossa plataforma do implante fazendo uma cirurgia convencional. Então, digamos assim, a gente vai trabalhar com um implante de 10 milímetros, exemplo, apenas, tá, gente? A gente vai trabalhar ele numa plataforma, numa profundidade de 2 milímetros infraósseo, a gente sempre tem que fazer uma fresagem adicional. Na cirurgia guiada, se a gente trabalha com o offset padrão, a gente nunca vai fazer essa fresagem adicional para colocar o implante na posição que a gente quer, porque o planejamento já vem pronto do centro de planejamento, tá? Entendeu o offset, entendeu cirurgia guiada, tá? Só que essa informação do offset vai vir sempre do centro de planejamento, ou se você planeja, você vai entender isso, tá? Você vai entender dessa forma, beleza? Eu sempre falo isso, né? Que não existe nenhum kit melhor do que o outro. Existe sim um planejamento melhor do que o outro. Por que eu falo isso? Cara, engraçado do dia que aconteceu uma situação. Não é engraçado. Eu fiz algum tempo atrás, eu fiz digamos assim, um teste no escuro com algum centro de planejamento. Agora eu vou denunciar todo mundo agora. O que eu fiz? Eu peguei um caso específico. Teoricamente, não era tão difícil, mas também não era tão fácil de fazer, tá? Guiado. E mandei para algum centro de planejamento, tá? Cheguei lá, mandei para algum centro de planejamento esse caso clínico. Mandei tudo, STL, mandei mais a tomografia. E quis ver como é que era o planejamento de cada centro de planejamento. Por quê? Para eu definir também qual seria a minha estratégia. Eu já tinha minha estratégia na cabeça do que eu ia fazer, mas é importante saber, porque a gente, obrigatoriamente, quando a gente trabalha com cirurgia guiada, eu deixo claro isso, a gente tem que ter uma relação muito boa com o nosso centro de planejamento. É igual aquela relação com o protético, você tem que ter boa, né? Acho. E junto com uns planejadores, né? Eu sei que cada um tem uma expertise, um conhecimento, mas assim, a gente que opera, né? A gente manda o planejamento, o caso clínico para o centro de planejamento, mas é a gente que opera. Então tem que ter essa relação. Então eu fiz um envio para esse centro de planejamento de um caso médio, digamos assim, né? Um caso de 6 implantes, médio, né? Até mesmo para ver como é que seria o tipo de planejamento de cada um e por onde e qual eu ia decidir, né? Se aquilo encaixava dentro do meu planejamento também. Engraçado, né, que e eu enviei um enceramento do caso também, né? Para facilitar, é óbvio. Para facilitar, eu enviei um enceramento do caso também e deixei claro que gostaria de fazer 6 implantes naquele caso. Eu, por incrível que pareça, eu atendi esse caso ontem, a gente está finalizando o caso, né? E no caso de 6 implantes. O engraçado é assim, que cada um mandou um planejamento, cada um teve uma dificuldade, né, de fazer um planejamento de acordo com a própria experiência em implantodontia e em prótese, tá? E independente, então foi por isso que eu falo, não existe nenhum kit melhor do que o outro, tá? Existe sempre um planejamento melhor do que o outro, como que a gente faz planejamento quando chega qualquer paciente no nosso consultório, para a gente poder fazer um planejamento de reabilitação ou não. Existem planejamentos diferentes, um melhor do que o outro, da mesma forma que existe dentro do centro de planejamento. Então, deixar bem claro isso. Não existe. Seu kit é bom, você trabalha bem. Os centros de planejamento hoje trabalham muito bem. É impressionante a qualidade que eu vejo nos centros de planejamento, tá? No centro de planejamento, que eu vejo a qualidade das pessoas que trabalham lá. A galera é muito comprometida, tá? Ninguém aqui comprou uma impressorinha para ir lá e fazer, não vou imprimir o guia. Não, o cara entende de planejamento mesmo, né? É impressionante isso. Eu sou um mala, né? Porque eu não planejo nada, digamos assim, né? Eu decidi na minha vida profissional não fazer nenhum tipo de planejamento. Digamos assim, faço planejamento na tomografia, mas quem faz toda essa parte é o centro de planejamento sob a minha orientação. Mas eu louvo, né? Eu invejo as pessoas, os colegas que fazem esse tipo de planejamento,
como o Chaban, como a galera do meu Planning Center, como, vou falar nomes aqui, né, como o João, como o Emílio, como a galera aí que faz esse tipo de planejamento, tá? Mas o importante é a gente entender que todos os kits são muito bons, todos os kits trabalham bem, desde que o planejamento seja bem feito e esse planejamento esteja dentro da filosofia do kit cirúrgico, da filosofia da empresa e principalmente dentro da filosofia de trabalho do profissional. Por que isso que eu falo isso? Porque já aconteceu várias vezes, Max, vamos botar esse implante aqui, eu quero esse implante, digamos aqui, pelo offset, está muito apertado, vamos trabalhar esse implante a nível ósseo. Não, olha só, pode colocar infraósseo que eu vou trabalhar. Tá? Então, vai muito dessa relação entre profissional e planejador. A nossa relação tem que ser muito boa, tá? E normalmente é. Tá? Dificilmente a gente tem problema em relação a isso. Mas é importante que a gente entender que, sim, o planejamento ele é a melhor referência. O planejamento, sim, faz toda a diferença, independente do kit cirúrgico que você trabalha. Beleza? Vamos lá. 6. Golden Tips 6. O que você precisa para fazer cirurgia guiada? Eu sei que todo mundo aqui já faz cirurgia guiada, né? Mas assim, vamos repetir isso, mas tem gente que não faz, tem gente assistindo que não faz cirurgia guiada. Para se fazer cirurgia guiada, só precisa de duas coisas, gente. Duas coisas. STL e DICOM. Mais nada. Eu preciso ter impressora? Só se você quiser. Preciso ter software de planejamento? Só se você quiser. Preciso ter scanner? Só se você quiser. Não precisa nada disso. Já existem. Olha o jabazão. Existem os centros de planejamento. Gente, quando eu falo centro de planejamento, eu falo centro de planejamento específico, eu falo laboratório de prótese que faz planejamento também, que eu sei que tem muito laboratório que faz, eu faço colegas que têm impressora e software, vamos né, generalizar centros de planejamento. É claro que existem grandes centros que fazem mais serviços, mas assim, só precisa disso, não precisa mais nada. Tá? E muitas vezes, pelo menos no meu caso, em 100% das vezes, não sou eu que adquiro essas imagens. Vai tudo para a radiologia, faz tudo, faz o combo. Lá na radiologia, vai lá na radiologia, combo, STL e DICOM. Você não precisa fazer mais nada. É mais simples isso. Tá? Então a gente precisa basicamente disso. Tá? Aqui que eu botei, ó, acabei de falar, está aqui na minha aula. Bom? Para fazer cirurgia guiada, você vai precisar de 4 coisas. Falei 2, mas 4 coisas. Tá? CBCT, que é tomografia, Conibin, STL, Centro de Planejamento e curva de aprendizado. Mesmo que você não vá fazer seus casos clínicos, planejar, você precisa de uma curva de aprendizado muito grande na cirurgia guiada. Se você não tiver essa curva de aprendizado, você vai desistir da cirurgia guiada, como eu vi vários colegas, infelizmente, desistirem da cirurgia guiada porque pensavam que a cirurgia guiada era só colocar um guia cirúrgico e fazer a perfuração e transferir toda a responsabilidade da cirurgia para o centro de planejamento. E, na verdade, é o inverso. Toda a responsabilidade da cirurgia é do paciente, do cirurgião dentista. O guia cirúrgico, como o nome já diz, é um guia, tá? Mas não necessariamente, né? Ele vai, digamos assim, ele não é sua muleta, digamos assim. O guia não é a muleta, tá? Ele é um GPS, mas se você não for um bom piloto, não adianta seguir o GPS. Beleza? Vamos lá. Então, vamos lá, continua as dicas. A gente falou aqui sobre... Eu estou falando basicamente aqui das aulas que a gente fez um resumão, tá? Lembrando que semana que vem, dia 11, grava aí, o link está lá na minha bio no Instagram. Dia 11 começa a terceira jornada da cirurgia guiada. Esse ano já é a terceira jornada da cirurgia guiada. Terceira? A terceira jornada da cirurgia guiada. Isso mesmo. Tá? Tem que fazer conta aqui na cabeça. Que a gente vai do dia 11 ao dia 13 lá no meu canal do YouTube. Bom, evento fechado. Para participar, tem que se inscrever no link lá na minha bio. Não vai ficar ao vivo igual hoje está aqui, não. Link lá na minha bio, assista. E tem uma parada interessante no final, mais interessante que das outras jornadas, tá? Bem legal mesmo. Bom, então, o que a gente faz? Dica número 3. 3 nada, aqui tá 3, mas a minha aqui já está na
7. Mas vamos entender aqui, vamos checar aqui. 7. Fazer a checagem prévia. Prévia do guia. Sempre que possível, a gente faz a checagem prévia do guia. É planejamento. Cirurgia guiada é planejamento do início ao fim. Então, cirurgia guiada, você precisa checar esse guia previamente à cirurgia quando possível. Se não for possível, vai dar certo também. Né? Mas é possível, sempre possível, fazer a checagem do guia. Por que isso? Porque existem diferenças de impressões, diferenças de impressoras, qualidade de resina. Né? Tem dia que a impressora não acordou com o pé esquerdo, então precisa fazer a checagem do guia previamente. Não te ocupa tempo, quer dizer, vai ocupar um pouco de tempo, mas vai ganhar tempo lá no final do seu trabalho, da sua cirurgia. Então, a gente sempre faz a checagem prévia. Eu faço isso até hoje, a checagem prévia dos meus guias cirúrgicos. Cara, Max, mas você trabalha com kit, com guia cirúrgico bom, de uma empresa boa. Eu faço checagem até hoje dos meus guias cirúrgicos, sempre que possível. É claro que, quando não é possível, a gente vai para a cirurgia e a gente sabe contornar alguns problemas, caso aconteça. Né? Mas sempre a checagem prévia de todos os guias cirúrgicos. Tá? Sempre, não deixe de fazer a checagem prévia dos seus guias cirúrgicos. Bom? Essa aqui é bem bacana também. Aí agora entra uma golden tip, tá? Golden tip. Fez um caso grande. Lá. Tem que reabrir. A trabalheira que dá para reabrir o implante. O que a gente vai utilizar? O guia cirúrgico, eu costumo falar que o guia cirúrgico é o nosso guia multifuncional, tá? Porque a gente vai utilizar esse guia cirúrgico para a reabertura dos nossos implantes. Beleza? Então, pega um caso... Esse aqui é um caso grande, mas assim, pode ser até casos menores. Você vai lá, encaixa o guia cirúrgico, faz um corte com punch, por exemplo, ou um cortezinho pequeno com bisturi, enfim, não sei como é que você vai abrir isso, mas utiliza o guia cirúrgico para localizar. Isso é bem interessante do ponto de vista cirúrgico e de ganho de tempo. Então, o guia cirúrgico ele vira seu guia multifuncional. Tá? Caso grande como este aí que vocês estão vendo, né, a gente está posicionando o guia cirúrgico, esse caso já foi operado, a gente está posicionando o guia cirúrgico para a reabertura dos implantes, isso facilita bastante, tá? A nossa vida, o nosso trabalho. Tá? Então, utilizem sempre que possível o guia cirúrgico para abrir esses implantes. Né? Vamos lá, vamos usar o punch. Agora que a gente vai discutir a questão do punch. Né? Punch. Vamos lá, vamos voltar. Utilize o punch. Vamos lá. 8. Vai ter muita dica hoje. Utilize o guia cirúrgico para a reabertura. Tá? Facilita. 9. Punch. Agora que entra. Punch. Max, meu kit não tem punch, não gosto de usar punch, vou fazer cirurgia sem corte. Enfim, o punch é extremamente essencial se a gente, dependendo do sistema, da plataforma que a gente for utilizar. Eu vou abrir aqui novamente a nossa janelinha, aqui. O punch é extremamente importante se a gente for, dependendo do tipo de plataforma. Vamos fazer uma simulação. Vamos pensar dessa forma aqui, tá, gente? Eu vou tirar agora, que é mais fácil tirar isso aqui. Tá? Vamos pensar em formato de cover e cicatrizador, tanto faz. A gente entende que cover e cicatrizador de plataformas de conexão interna tem basicamente esse formato cônico. Cone Morse, né? Hexágono interno tem um formato cônico. Né? É assim que funciona. Tá? Independente da altura do implante, nível ósseo, infraósseo. Então, quando eu entro com uma broca sem corte, uma situação teoricamente sem fazer abertura, nesse caso, pela própria geometria da broca, né, a gente consegue fazer uma perfuração e, normalmente, a perfuração ela tem um diâmetro menor do que a plataforma, que o implante. Normal, né? A gente vai trabalhar o implante, sempre vai trabalhar com um diâmetro de broca menor do que o próprio diâmetro do implante. Todo sistema funciona dessa forma. Né? Pelo menos a maioria que eu conheço. Bom, e teoricamente a nossa perfuração também ficará com um diâmetro menor.
né, da gengiva. Então, pelo próprio formato da minha peça, do meu cicatrizador ou do meu cover, né, vamos pensar assim, vou fazer um negócio aqui diferente. Deixa eu ver aqui. Vou fazer duas imagenzinhas aqui. Vou tentar sobrepor, só vou mudar a cor. Tá. Vamos pensar azul cicatrizador e o preto cover. Tá? Tapa implante. Bom, a gente tem esse formato, basicamente, quando a gente trabalha com conexões internas. Então, a gente consegue tranquilamente fazer um... Deixa eu só botar aqui, porque o pessoal tá me perguntando aqui no YouTube, eu não estou enxergando. A gente consegue fazer tranquilamente, adaptar um cicatrizador nessa situação, tá? Só que existem colegas, eu utilizo também, em algumas situações, o hexágono externo, tá? Conexão externa. E no caso da conexão externa, eu vou duplicar isso aqui para a gente entender. E no caso da conexão externa, tá? Eu vou aqui botar um negocinho, eu vou fazer igual, tá, gente? Pra vocês entenderem aqui. No caso da conexão externa, vou fazer uma parada aqui muito doida. Vou fazer aqui... no caso da conexão externa, a gente tem o nosso cicatrizador, ou cover, tanto faz. Vou colocar aqui. Gente, aqui a aula é assim mesmo, tá? Aqui a aula é assim mesmo, ó. O nosso cicatrizador ou cover, ele vai ficar dessa situação. Concorda comigo? Conseguiram enxergar isso no YouTube? O pessoal que está enxergando lá no YouTube? Quem tá no Instagram vai para o YouTube, na aula lá no YouTube. Consegue enxergar isso? Se não conseguir, fala aí para mim, tá? A gente tem essa situação. Se eu entro com uma broca com um diâmetro menor que o implante, para instalar o implante, teoricamente o corte na gengiva, ele vai ser, eu vou fazer um corte menor, tá? E se eu trabalhar com plataforma externa, de conexão externa, se eu não fizer uma abertura maior, aí eu vou simular aqui uma abertura. Uma abertura. Deixa eu... maior nessa região. Eu vou ter dificuldade de encaixar o cicatrizador ou o cover. Por quê? Porque a gengiva ela vai entrar. Por isso que eu uso o punch na situação de conexão externa, tá? Na situação de conexão externa, eu uso o punch, porque eu removo essa tampinha aqui, aí eu... Opa, caiu aqui. É assim mesmo, gente, ao vivo. Eu removo essa tampinha, deixa eu achar aqui a imagem. A nossa imagem da tampinha, ó. Agora ficou master grande, tá vendo? Remova a tampinha. Eu acho que tem uma outra imagem aqui melhor ainda disso. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tirei com fotografei ainda até com celular no dia. Ó, tem várias, gente. Ó, tá vendo? Tirei a tampinha. Isso conexão Morse, mas Morse, eu vou explicar por que eu uso para conexão Morse, tá? Ó, tampinha. Faço a fresagem. Perdão, aqui está exposto, desculpa. Bom, fiz a fresagem, implante instalado, tá? Eu vou te explicar por que eu abro. Tem que localizar a imagem aqui. Deixa eu ver se eu vou localizar essa imagem já já. Uma imagem bem antiga. Achei. Pronto. Puxa vida. Tá? Essa imagem é antiga. Eu fui trabalhar com hexágono externo. Tá? Então a gente arrancou lá a tampinha com punch. Cara, qualquer punch. O meu kit tem punch. Mas você pode usar um punch separado. E o punch ele passa tranquilamente dentro da anilha regular. Tem a punch para anilha estreita também. Tá? Eu tenho aqui a imagem e logo depois, ó, eu tenho o cover.
aqui do caso aqui do meu implante. Ou seja, se eu não faço esse corte em volta, agora eu vou voltar lá na imagem. Vamos voltar lá, que sumiu a imagem. Achei. Se eu não faço esse corte em volta, eu tenho um problema na adaptação do meu cover ou do meu cicatrizador. Então é extremamente importante ter um punch para essas situações, quem trabalha com hexágono externo. Tá? Eu trabalho, tá, gente? Não tem problema nenhum trabalhar com hexágono externo. Nenhum. Até porque eu trabalho os meus implantes através de um conceito do ZBLC. Não sei se todo mundo aqui conhece o conceito do Zero Bone Loss Concept. Eu utilizo isso, por incrível que pareça, eu utilizo esse conceito há muitos anos, sem saber que era Zero Bone Loss Concept, mas uma vez eu vi numa palestra que a gente tinha que há muitos anos atrás, tinha que pensar muito em tecido conjuntivo, independente da plataforma. Então, eu sempre trabalhei com hexágono externo quando eu achava necessário, quando eu tinha osso suficiente, gengiva suficiente para isso. Então, para mim, não é problema nenhum trabalhar com isso. E foi nessa situação do hexágono externo que a gente começou a entender a função do punch, a necessidade do punch na cirurgia guiada. Tá? É extremamente importante. Então, se a gente arrancar essa tampinha de gengiva, né, aquela rolha de gengiva, a gente consegue um assentamento do implante, a gente está olhando para a plataforma. Por isso que muitas vezes eu faço também por conta disso. Eu gosto de olhar realmente onde vai ficar a minha plataforma. Tá? Mesmo que, é cone morse, não, eu gosto de olhar ali. Tá? Eu gosto de enxergar onde vai ficar a plataforma. Eu faço a fresagem, instalo o implante e vejo onde ela está. Faço uma medida, entendeu? Faço tudo dessa forma. Então, vou lá e checo direitinho essa questão. Tá? Então, é importante usar o punch no caso de hexágono externo. E em algumas situações também, deixa eu voltar aqui, deixa eu localizar uma situação específica. Eu vou falar sobre esse caso específico. Deixa eu ver aqui. Esse caso específico, onde a gente trabalhou com punch. Lembra que eu falei no início da aula que eu gosto de usar o punch para trabalhar o perfil de emergência? A gente tem uma área de molar. Ó. Uma área de molar aqui. Né? E a gente tem que trabalhar bastante o perfil de emergência nessa região. Então, o que a gente fez? A gente fez a utilização do punch, a gente fez a abertura. Né? Então, eu vejo o meu osso onde está, eu vejo a gengiva onde está, né? Já está fresado aqui, né? O osso direitinho. E instalo o implante, digamos assim, coloco o implante, bom? E utilizo, e depois eu faço todo digamos assim, uma desepitelização dessa região, com broca mesmo, para trabalhar com cicatrizador tipo PIC. Tá? Isso é uma coisa que eu faço, tá, gente? Então, assim, fica essa dica de utilizar o punch por conta disso também. E da gente enxergar. Então, quando a gente tem uma abertura desse jeito aqui, maior, é melhor para a gente trabalhar o perfil de emergência. Mas Max, é você que está falando isso? Não, sou eu que estou falando isso, não. Tá? Eu só estou repetindo o que vários profissionais falam, de renome falam. Quando a gente tem uma abertura com punch nessa região aqui, eu vou pegar agora. A gente tem uma abertura com punch nessa região, vou tirar como se fosse o hexágono externo, mas não é. Então, abertura nessa região, a gente consegue melhorar o nosso perfil de emergência se a gente for trabalhar com uma carga imediata, tá? Do que se a gente tiver apenas um furinho aqui. A gente não consegue fazer, muitas vezes, um perfil de emergência, área crítica, subcrítica, aquelas coisas todas, quando você tem um furinho apenas da broca. Se eu tenho uma abertura maior, eu consigo trabalhar melhor o meu perfil de emergência nesse tipo de situação. Então, é extremamente importante você ter o punch ali para você lançar a mão dele na cirurgia. Max, puxa vida, não deu torque, eu abri o punch, não deu torque. Beleza, guarda a tampinha. É o que eu faço aqui, gente. Cadê? Cadê a minha tampinha? Guarda a tampinha, tá? Esse caso aqui não foi, deixa eu ver, quer ver? Isso aqui foi só para simular para vocês entenderem. Putz, grila, foto pra caramba.
tá? Ó, removido. Ah, fresei, fiz a fresagem total, ó, fresei o implante, bonitinho, bacana, instalei o implante, não quero dar carga, não deu torque suficiente para carga, enfim. O que eu faço? Volta com ele em posição, dá 2 pontinhos ali, acabou, cola com super bond e acabou, tá? Como diz um amigo meu, é a rolha de tecido conjuntivo, tá? No caso não deu, então a gente vai e volta. Esse caso aqui funcionou, mas eu coloquei aqui de propósito para vocês entenderem como é que pode funcionar também dentro do procedimento de vocês, tá? Então sempre utilizar o punch sempre que possível. E hoje o punch ele ultrapassa, né, as anilhas regulares. Se não tem, qualquer adaptação que vocês fizerem vai funcionar, enfim, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Deixa eu voltar aqui. Tem bastante coisa, cara. Gente, tem bastante coisa. Essa aula não vai acabar hoje, ferrou. Essa aula não vai acabar hoje. Jesus. Né? Estamos acabando, estamos acabando. Bom? Safe Drill, Stop Drill. Vamos falar um pouquinho dessa ferramenta que alguns kits possuem do Safe Drill. É extremamente importante, caso o seu kit possua Stop Drill ou Safe Drill, né? Vamos botar aqui 10. Opa. Safe Drill, Stop Drill, seja um nome. É extremamente importante, se seu kit tem, utilize isso, tá? Muita gente no início criticou a utilização do Safe Drill nos kits de cirurgia guiada. Caramba, mas já é guiada, vai usar o Safe Drill, qual o problema? Né? Eu uso, até hoje, tá? Stop Drill, Safe Drill. Por quê? Facilita, você está fresando ali, você vai justamente, o olho da gente, às vezes, a gente não consegue enxergar totalmente, ainda mais naquela situação onde tem soro fisiológico, sangue, a bochecha atrapalha. Então, assim, se seu kit, se sua empresa não lançou um Safe Drill para o seu kit de cirurgia guiada, cobre dela, é extremamente importante. Eu vejo várias empresas com Safe Drill para cirurgia guiada e é importante sim ter, não é besteira, não é luxo. Se você tiver o Safe Drill no seu kit de cirurgia guiada, facilita bastante, tá? A nossa cirurgia, principalmente em situações onde a gente tem difícil acesso. Então, vai lá, o Safe Drill direitinho, coloca, solicite isso à sua empresa, cobre dela. Ah, não vamos fazer. É interessante ter sim. Tá? Se hoje existe o Safe Drill, é porque a gente exigiu isso das empresas há tempos atrás. Inicialmente, a gente utilizava Safe Drill com retalhos abertos diretamente na crista óssea. Né? O Safe Drill já foi criado para isso. A única diferença que foi feita, ele foi transformado, ele foi adequado às brocas de cirurgia guiada. Então, sim, é possível utilizar Safe Drill. Ah, não tenho Safe Drill, Max. Cria um. Né? Faz igual outro dia, eu botei uma borracha de soro de anestésio. Cria um, está esterilizado, não vai ter problema nenhum. Tá? Então, utilizar o Safe Drill é extremamente importante quando o seu kit de cirurgia guiada ele possui. A gente está acabando. Tá? A gente está padando. Então, vamos lá. Estamos acabando. Safe Drill. Tudo certinho aí? Pessoal ali do YouTube. Tudo beleza? Né? Estamos acabando, porque daqui a pouco nós temos que trabalhar. Deixa eu mandar aqui um alô para o pessoal. Lembrando que hoje é a nossa última live da semana. Semana que vem a gente tem a jornada. Quinta-feira, a partir de quarta-feira, perdão, dia 11, a gente tem a jornada da cirurgia guiada, terceira esse ano, às 8 horas da noite no YouTube, ao vivo. Perdão, não ao vivo não. A jornada da cirurgia guiada. A gente vai estar lá falando bastante coisa sobre cirurgia guiada. Beleza? No YouTube a partir de semana que vem, às 8 horas da noite. Só se inscrever aí no link e participar. Tem bastante coisa, tá? E por último, é o recado que eu sempre dou para todos. Eu vou nem escrever aqui, eu vou mostrar a imagem. Tá? Independente do número de implantes, sempre decida pela cirurgia guiada. Tá? Não fica naquela história, Max, pô, esse caso aqui tá assim, eu vou lá, vou fazer rapidinho, papum, eu faço. Se você, né,
negligenciar esses pequenos casos que aparecem no consultório, você nunca vai, né, entrar no mundo da cirurgia guiada. Por que eu falo isso? Porque aconteceu comigo e aconteceu com vários colegas. Né? Eu sei que todo mundo aqui tem uma experiência, né, tem uma capacidade muito grande de instalar implantes, senão não estariam nem aqui, né, no consultório, mas se você começar a negligenciar os casos pequenos, que teoricamente, na minha opinião, são os casos que são mais difíceis, né, por incrível que pareça, né, que exige muito da gente a nível de precisão de posicionamento de implantes, né, principalmente implantes entre dentes, eu já falei isso. Mais uma vez, para mim, a maior indicação da cirurgia guiada são elementos unitários entre dentes, ou dois entre dentes. Por quê? Porque se eu erro o posicionamento do implante, por exemplo, um incisivo central, se eu erro o ângulo de entrada, o approach, né, digamos assim, eu vou ter problema no posicionamento da plataforma desse implante, e eu vou ter problema na reabilitação protética. Então, assim, qualquer erro de angulação, de posicionamento em implantes entre elementos dentários compromete diretamente o resultado estético da sua prótese, que você espera que fique, que o paciente espera que fique, tá? Muitas vezes fica um perfil de emergência mais alterado, enfim. Então, na minha opinião, é sempre importante trabalhar sempre com elementos unitários, e eu acredito que seja a casuística da maioria dos colegas aí que trabalham com implantes dentários, pelo menos é a minha. Se a gente pensar em quantos implantes a gente faz por ano, quantos são unitários e quantos são múltiplos, é o que mais aparece no consultório, são unitários, por incrível que pareça, pelo menos no meu. Quem tiver diferente, só me fala aí, beleza? Então, sempre utilizar. E é o que eu falo, independente, sempre decida pela cirurgia guiada.